Bom dia, vamos estar dando início a esse novo módulo hoje. Hoje a gente já deu início de certa forma, né, na última aula, a gente deu introdução ao que é o módulo que a gente vai estar entrando, a unidade agora, mas hoje a gente vai dar continuação com um conteúdo mais específico de genética e biotecnologia, que é a temática principal deste módulo. Hoje a gente vai dar dando início falando um pouco sobre a estrutura do DNA. Então, há pouco mais de 70 anos, então 70 anos no ensino da biologia é tipo ontem, é muito recente, 70 anos. Os cientistas descobriram que os genes, informações hereditárias passadas de geração a geração, são constituídos pelo chamado ácido desoxirribonucleico, abreviadamente chamado de DNA, que vem do inglês desoxyribonucleic acid. Então, por isso que é DNA, D, do desoxirribonucleico, N, e ácido, A, DNA. No português, ácido desoxirribonucleico ficaria ADN, ADN. Desde então, o DNA vem sendo amplamente estudado e hoje sua sigla é um dos ícones da ciência. O DNA é constituído por dois longos filamentos enrolados um sobre o outro, formando uma estrutura helicoidal que lembra uma escada de corda torcida. Por isso, costuma-se dizer que o DNA é uma dupla hélice. Cada uma das cadeias do DNA é constituída por milhares ou mesmo milhões de unidades, chamadas de nucleotídeos, ligados em sequência. Os nucleotídeos do DNA são chamados de desoxirribonucleotídeos pelo fato de apresentarem em sua constituição o glicídio desoxirribose. As duas cadeias de desoxirribonucleotídeos de um DNA mantêm-se unidas por meio de ligações de hidrogênio entre suas bases nitrogenadas. Essas ligações ocorrem entre pares de bases específicos. A adenina liga-se com timina por meio de duas ligações de hidrogênio e a citosina se liga-se com a guanina por meio de 3 ligações de hidrogênio. Então aqui fica melhor para a gente visualizar o que eu estou querendo falar nessa imagem, que a gente tem o quê? A gente tem a dupla hélice, que eu tenho essa hélice aqui, né, que ela dá essa primeira volta, e essa segunda hélice que dá essa segunda volta. Cada hélice dessa, a gente tem aqui as letrinhas, e essa letrinha é o que a gente falou aqui, ó, que são as ligações das bases nitrogenadas, que são as letras A, T, C, G. Então, cada letrinha dessa é uma base nitrogenada. Trazendo aqui para a imagem B, aqui olhando para a imagem B, eu tenho o quê? Eu tenho a formação de uma molécula de DNA dessa seguinte maneira, em que aqui essa letrinha é minha base nitrogenada, ó, todos esses coloridinhos são minha base nitrogenada, conforme está dizendo aqui. Esses 3 pontinhos aqui, ou mais pontinhos, é o que eu chamo de ligação por meio de uma ponte de hidrogênio. Esse outro aqui é a minha desoxirribose, que é um açúcar em formato de pentose. E eu tenho estas bolinhas aqui, ó, que se ligam no processo, aqui na constituição desse meu nucleotídeo, que é um grupo fosfato. Então, nessa composição aqui, esta composição de base nitrogenada, desoxirribose e um grupo fosfato, olha aqui, ó, o fosfato foi colocado aqui de uma cor um pouco mais chamativa, circulado, eu tenho o que chamamos aqui, que foi apresentado aqui como um nucleotídeo. O nucleotídeo é a união entre uma desoxirribose, uma base nitrogenada e um grupo fosfato, que forma o que eu chamo de ácido desoxirribonucleotídeo, ou desoxirribonucleico. É isso que eu tenho. Essas bases nitrogenadas são as que fazem ligação para a união. Aqui tem uma separaçãozinha, ó, entre as minhas bases, mas é a fitinha completa que une as minhas duas cadeias. Aqui eu tenho uma cadeia e aqui eu tenho outra cadeia. E essas cadeias são unidas conforme uma organização das minhas bases nitrogenadas. T sempre liga com A e G sempre liga com C, assim como C sempre liga com G e A sempre liga com T. Lembrando dos seus nomes, eu tenho como T timina, A adenina, G guanina, C citosina. GCTA. Professor, como eu vou conseguir lembrar desta relação? Lembre-se de um macete mais fácil de vocês conseguirem relacionar. É tudo que é virado liga e tudo que não é não se liga. Como assim, professor? G, eu tenho uma formação côncava para poder fazer o G. Assim mesmo como C.
Então também tem uma formação côncava para fazer o C. Então tudo que fica sim virado, eles têm ligação. Já o T que não tem ligação, mas é tudo que tem um corte. O T é uma seta com um corte em cima e o A são duas setas com um corte no meio. Então aqueles que têm corte se ligam e aqueles que têm voltinha, uma volta lateral, se unem. C com G, A com T. Devido a esse tipo peculiar de associação de bases, as duas cadeias de uma molécula de DNA são complementares. O nucleotídeo com adenina em uma das cadeias corresponde ao nucleotídeo com timina na outra cadeia e vice-versa. O nucleotídeo com guanina em uma das cadeias corresponde ao nucleotídeo com citosina na outra cadeia. Assim, se a sequência de bases de uma cadeia de um DNA for essa seguinte, que é muito grande, mas repetindo aqui, tentem acompanhar. A, T, T, C, G, A, T, G, C, G, C, A, T, T, A, C, G, ela vai se ligar com todos os seus contrários. Quem são os seus contrários? T, A, C, G, T, A, C, G, C, G, T, A, T, G, C. Onde tinha T fica A, onde tinha A fica T, onde tinha G fica C, onde tinha C fica G. Aqui nós temos, a formação de um nucleotídeo de timina, citosina, guanina e adenina. O que muda? Só a minha base nitrogenada. O meu grupo fosfato e a minha desoxirribose continuam da mesma maneira. E aqui do lado eu tenho Watson e Crick, que são os dois pesquisadores que descobriram como é que era a estrutura do DNA. Aqui tem eles dois com a primeira formação da estrutura do DNA física, de como ele seria dentro das células. Que é James Watson à esquerda e Francis Crick à direita, ao lado do modelo de DNA construído em 1953, que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia em 1962, e as fórmulas estruturais dos 4 nucleotídeos constituintes, né, que temos aqui do lado. Então, como eu falei para vocês na videochamada também, tem uma característica muito que às vezes é esquecida no processo de ensino e aprendizagem do DNA e quando se fala disso tudo, que a Rosemary, ela foi uma pesquisadora da biologia também da época, e ela às vezes não é tão reconhecida, pois na época as questões, os pesquisadores masculinos, eles tinham uma visibilidade bem maior do que as pesquisadoras, e nisso, Rosemary, ela foi a primeira pesquisadora cientista a conseguir tirar uma foto do DNA, e a foto do DNA, a gente vai conversar mais sobre isso na nossa chamada, mas a foto do DNA, ela não era visível, ela não tinha essa visibilidade tão alta, mas através dela que eles conseguiram, por meio de um estagiário, que eu contei para vocês, que o estagiário acabou compartilhando uma foto dela, um estagiário dela, para os amigos dele, e eles, através da imagem, conseguiram desenvolver cálculos para descobrir a estrutura do DNA, já que na época não existiam microscópios tão desenvolvidos, e nem os de hoje a gente não consegue ver o DNA bonitinho desse jeito, mais próximos do que tinha na época. E por meio disso, ela meio que ficou esquecida, apesar de ter sido por causa dela o estopim da descoberta, dessa grande descoberta da ciência, que foi a estrutura do DNA. Aqui a gente tem sobre a duplicação semiconservativa do DNA. Uma característica essencial do DNA é sua capacidade de duplicação, que é de originar duas moléculas idênticas, ambas com a mesma sequência de bases nitrogenadas presente na molécula original. O processo de duplicação envolve dezenas de enzimas celulares, entre elas a polimerase do DNA, que catalisa a união entre a desoxirribonucleotídeos que constituem a molécula duplicada. Catalisadores são aqueles hormônios ou substâncias que aceleram um processo. Na duplicação do DNA, as duas cadeias que constituem a dupla hélice original se separam e cada uma delas orienta a produção da cadeia complementar. O processo é conhecido como duplicação semiconservativa, pois cada uma das moléculas recém-formadas conserva uma das cadeias da molécula parental e forma uma cadeia nova, complementar a que lhe serviu de molde. Ao final do processo, existirão duas moléculas de DNA idênticas, cada uma formada por uma cadeia proveniente da molécula original e por uma cadeia nova recém-sintetizada a partir da união de desoxirribonucleotídeos livres presentes na célula. Então aqui, de uma maneira mais clara, tem esse sistema, né, que é a representação esquemática, em que eu tenho a molécula de DNA constituída por duas cadeias, né, uma cadeia e duas cadeias que se conectam entre si conforme as letrinhas que a gente falou.
Depois eu tenho a primeira etapa no processo de duplicação, que é a separação das bases nitrogenadas, das pontes de hidrogênio, em duas cadeias. Depois eu venho, a partir das bases nitrogenadas soltas no meu núcleo, a cadeia antiga serve de molde para a construção de uma nova cadeia, que forma a partir dos contrários do que eu tenho. Então, a cadeia da esquerda vai formar uma cadeia igual à da direita, e a cadeia da direita vai formar uma cadeia igual à da esquerda, pois elas são complementares. Por fim, os nucleotídeos ordenados sobre a cadeia molde unem-se entre si e formam uma nova cadeia complementar à antiga. Ao final do processo, são produzidas duas moléculas de DNA idênticas, cada uma delas constituída por uma cadeia antiga e por uma cadeia nova. Então, agora eu tenho uma molécula de DNA e outra molécula de DNA que são idênticas, pois essa foi complementada antiga com nova e essa foi complementada antiga com nova. E essa duplicação principalmente ocorre no processo de formação de mitoses e meioses na divisão celular, certo? E é chamada essa duplicação de semiconservativa, pois eu conservo uma cadeia antiga e produzo uma cadeia nova, então semi-conservativa. A partir disso, vocês vão responder agora as questões de 1 a 7. Estão aqui as questões, mas eu também vou disponibilizar aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo. Está na página 26 e o prazo de vocês é até o dia 10/7, que é sexta-feira. Amanhã teremos nossa videochamada, conversaremos um pouco mais sobre isso. Até a próxima aula, bons estudos para vocês e tchau!